Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conte Sua História. E hoje eu tô com um convidado muito especial e eu quero falar sobre o sonho de ser jogador de futebol, que a gente sabe que as nossas crianças têm isso no Brasil muito aflorado dentro do coraçãozinho de cada uma delas. Então eu trouxe aqui uma paródia do Futiparódias que diz assim: da bola na rua, nos campos de terra, na quadra, na grama, na praia e na tela. É que o sonho de ser jogador se constrói, mostrando uma vida melhor na janela. Quem não sonha em um dia ouvir o seu nome em todo lugar? A torcida te aplaudir enquanto você corre para celebrar. Já pensou jogar na Série A, ao lado do ídolo que te inspirou? Ou voar para a Europa e virar superstar? Brilhar pelo clube que sempre sonhou. Vai ser puxado, vai ser difícil, muitos buracos vão te derrubar, mas tenha coragem. Levanta a fuça, porque o que importa é nunca parar de lutar. Sonhar, nunca desistir. No pé, fazer o olé florescer. Treinar até se esgotarem as suas forças, porque quando a tua chance surgir, tem que estar pronto para aproveitar. E o meu convidado de hoje é ele, ex-futebolista, com 16 anos de carreira, 342 partidas, 67 gols, André Santos. Seja bem-vindo ao Conte Sua História. Muito obrigado, para mim é um grande prazer. Primeiramente, uma salva de palmas, né, para linda paródia que você narrou. Sem dúvida alguma, um prazer estar aqui nesse programa, batendo um papo com você. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito prazeroso para que a gente possa falar um pouquinho da nossa história e do que a gente vivenciou no futebol. Ai, perfeito. Obrigada, André, por ter aceitado o meu convite, tá? E esse programa é um pouco diferente dos outros, porque eu sei que tu tá acostumado a falar sobre o esporte em si, a falar sobre os teus jogos, sobre as tuas conquistas, e não é só sobre isso, porque eu sempre digo que eu sou fã da trajetória das pessoas. Eu amo a caminhada que as pessoas trilham para chegar nos lugares onde chegaram, para ter sucesso, enfim. E é sobre isso, sabe? Eu quero saber como foi a tua trajetória. Tu também era aquele menino que jogava descalço no asfalto? Como foi a tua infância antes de todo esse sonho começar a ser vivido, sabe? Como era a tua estrutura familiar? Tu veio de uma família com bastante estruturas? Tu teve pilares? Como é que foi a tua criação? Olha, primeiramente eu sou natural de São Paulo, muitas pessoas me conhecem, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina desde os 9 anos de idade. Porém, meu pai fala, ele jogou uma bola com 5 anos de idade, eu já bati de canhotinho, eu tenho até uma foto, posso te mandar depois para você ver, é muito bacana. Ele disse que eu já chutava dentro da barriga da minha mãe, então jogava descalço sem dúvida na rua, na frente de casa, aquele gol a gol, estrada de lajota mesmo, machucava todo o dedo. E quando eu vim para cá, para Florianópolis, Santa Catarina, esse sonho me aflorou mais ainda dentro de mim, que era ser jogador de futebol. Gostava muito, jogava muito futebol na infância, nos campinhos de futebol em Biguaçu, com meus amigos, na escola, nos jogos escolares. E graças a Deus eu sempre tive pilares na minha vida muito bacana, como a minha família, minha mãe, meu pai. Graças a Deus eu era uma família muito humilde, que tinha muito que trabalhar, meus pais. Era uma família realmente, de fato, humilde. Tu não veio não tem raízes privilegiadas. Exato, eu não vinha de um berço tão bem de vida, né? Que muitas pessoas têm a sorte, têm o prazer de... Mas eu agradeço por ter sempre saúde, ter o que comer dentro da minha casa, ser bem educado pelos meus pais. Eu acho que isso me deu uma base para que eu pudesse sustentar o que eu sou hoje. Isso não tem preço. E começou assim, nos campinhos em Biguaçu, moleque bom de bola, jogos escolares, futsal. Muitas vezes eu jogava no adulto, sendo criança, então muitos campeonatos eu me destacava, e aí onde começou a crescer aquele sonho de infância, aquele sonho de criança, que era jogar numa seleção brasileira, que era jogar num clube de expressão, que era o clube que eu torcia. Por ser paulista, eu sempre fui corintiano. Era de jogar num clube preto e branco, que é aqui da nossa cidade, porque tinha tudo a ver com Corinthians, e eu sonhava em jogar no Figueirense. Então, tipo, são coisas que
que foram aflorando dentro de mim, que ao passar do tempo a gente foi aos pouquinhos conquistando. Isso foi muito bacana. Que legal. O André, gente, ele passou por vários clubes, né? Não só aqui no Brasil, seleção brasileira, que é um peso enorme, uma responsabilidade enorme, né, André? Mas ele também foi aquele menino que conseguiu chegar na Europa, que foi para a Europa. Então, isso tudo, quando foi acontecendo, o teu primeiro clube profissional foi o Figueira, certo? Certo. Na verdade, eu joguei toda a base no Figueirense, futebol clube aqui. Isso que eu... E na verdade, assim, quando eu fui pro Figueirense, foi bem bacana, porque nós juntamos muitos amigos em Biguaçu e eu tinha vergonha de ir sozinho. E os meus amigos se juntaram, falaram, pô, pegamos 8 amigos, falou, hoje a gente vai fazer um teste. A gente foi fazer o teste na escola técnica, antigamente, lá no centro, onde fazia os testes. E fomos em 8. E aí eu passei no teste no primeiro dia e o diretor e o treinador, que era o falecido Torino, falou assim, André, vai com o seu documento lá no Scarpelli, conversa com o diretor que você já vai estar no grupo. Então passou eu e o Paulo, mais um amigo meu, e os outros 6 acabaram não passando. E ali começou a minha trajetória. Eu joguei no juvenil, joguei no júnior, joguei no profissional, onde eu cheguei a realizar meu primeiro sonho, que era jogar ao profissional do Figueirense, né? Então, antigamente, eu pegava ônibus, ganhava ajuda de custo de R$100, um passe, e até chegar no profissional que assinei minha carteira. Eu lembro que eu assinei minha carteira até hoje, o primeiro contrato profissional que eu tive, que era R$250. Isso, poxa, para um sonho de menino, assinar a carteira profissional, assinar a carteira de trabalho como atleta profissional, sem dúvida alguma... Não importa se é 10, 15, 20, 100, 200, é atleta profissional, né? Pode mostrar para as pessoas, eu sou atleta. Como é que foi essa sensação? Porque quantos anos que tu ficou jogando na base? Eu cheguei tarde, né? Eu cheguei de 15 para 16 anos já no Figueirense, então eu me tornei ali profissional com 18, 19 anos. Porque eu tinha idade de júnior ainda, mas já jogava no profissional. Então, entendi. Eu treinava no profissional, descia para jogar no júnior. Eu fui disputar uma taça São Paulo com o Figueirense, onde eu me destaquei muito, já voltei para o profissional. E aí, quando eu subi para o profissional, tinham 6 laterais esquerdos na minha posição. Aí eu pedi para os meus empresários para me emprestar, conversei com o clube, com o Figueirense, eu fui emprestado para o Rio Claro, para um clube de interior de São Paulo, para disputar um torneio profissional, para eu pegar mais experiência. Sim. E foi muito bacana, isso foi, eu acho que um grande passo na minha vida, para que eu pudesse voltar com um pouco de experiência, para aí sim engrenar no profissional do Figueirense. Claro. Isso foi sensacional, e aí é onde eu começo toda a minha trajetória. Entendi, perfeito. E me conta uma coisa, assim, ó, tu falou ali, foi primeira assinatura R$250 e tudo, como é que tu te sentiu? Tu já te sentia, meu Deus, você é um jogador de futebol? O que passava na tua cabeça naquela época? Porque eu acho que deve ser um misto de sensações, porque ao mesmo tempo que tu tá começando, tu batalhou pra isso por muitos anos ali na categoria de base, né? Mas, poxa, foi efetivo, sabe? Tu assinou ali, agora eu sou atleta. Teve esse êxtase, assim, quando foi assinada a tua carteira como atleta? Sem dúvida, até porque esse era o meu principal objetivo, de ser profissional, né? Uhum. Então eu via muitos amigos meus assinando a carteira profissional na frente, então tipo, e quando você tá na base, a gente sabe que é muito difícil você passar por todos esses passos até chegar ao profissional, porque muitos atletas de qualidade acabam ficando pelo caminho, acabam desistindo, porque não tem essa paciência, não tem esse esforço de chegar até o profissional, porque você tem que abrir mão de muitas coisas, tem que abrir mão de família, às vezes morar longe, abrir mão de baladas, enquanto você tem 17, 18 anos, você está no auge para namorar, para sair, para beber. Eu ia te perguntar. E isso... enquanto você está vendo teus amigos a fazer isso, você tem que estar privando a tua carreira, na verdade, o teu objetivo. Então, poxa, você tinha que descansar, tinha que acordar cedo, tinha que ir treinar, não tinha final de semana. O futebol, ele é isso, né? Uhum. Então, para quem vive do futebol, sabe o quanto é difícil. Então, até você chegar ao profissional, você já se priva da sua vida. Então... Tu se mudou logo no início ali, quando tu veio já pra Floripa, porque tu morava em Biguaçu, né? Sim. Ou tu ia e voltava todo dia? Não, eu ia e voltava todo dia pra treinar. Tanto é que, como eu te falei, eu vim de uma família muito humilde. Sim. Então, eu estudava de manhã, treinava à tarde e trabalhava numa pizzaria à noite em Biguaçu. Eu ia te perguntar também como é que era, porque nessa época, querendo ou não, o adolescente já tem ali os seus custos de vida, né? Poxa, tu tinha que ir e voltar. A ajuda que tu tinha ali do clube era R$250. Certo. E o restante, né? Tu trabalhava então ainda à noite
forte numa pizzaria. Sim, na verdade, assim, eu tinha R$ 250 muito depois. Antes, muitas pessoas me ajudavam. Meus pais pagavam minha passagem, eu trabalhava na pizzaria, o dono da pizzaria, ele me dava dinheiro para pagar minha passagem para ir treinar. Muitas vezes me trazia de carro, que eram arrumados. Tipo, muitos amigos meus que treinavam comigo, que já eram profissionais, me convidavam para dormir na casa deles no Estreito, para não precisar voltar, porque outro dia tinha treino de manhã. Me dava um passe, o Oliveira, que é grande amigo meu, que jogava na base do Figueirense, o Alan, eles, poxa, me davam dinheiro também para que eu pudesse ir e voltar, porque final de semana, quando eu tinha folga, eu levava todos os meus amigos para fazer comida lá em Biguaçu, que eles moravam em Goiânia, um em Porto Alegre, um em São Paulo, e, pô, eu reunia a galera lá na casa da minha mãe fazia comida para toda essa galera da base, então eles, pô, sempre me ajudavam, então isso era uma troca muito gostosa. Ai, que legal. Era muito bacana, sempre foi muito difícil, mas era divertido. E era prazeroso, sabe? E tu realmente te entregou para aquilo dali, né, André? De corpo e alma. Tu entregou tudo que tu tinha e o que tu não tinha para esse sonho. Porque na época tu não sabia se daria certo ou não, né? É muito duvidoso. Muito, muito. Na verdade, eu sempre estudei, né? Na verdade, como eu falei, eu trabalhava numa pizzaria à noite, estudava de manhã e treinava à tarde. Então, eu dedicava a minha maior parte ao futebol. Final de semana eu jogava futebol, mas eu nunca deixei de estudar. Porque meu pai cobrava muito isso, minha mãe também. Porque independente se não der certo aquela área, você tinha que estudar para atingir uma boa profissão, para você ser um excelente profissional em qualquer área que eu pudesse ser escolhido, entendeu? Exatamente. E assim, a ideia do programa, ela é exatamente essa, tá? Tu conseguir resgatar essas emoções, essas sensações que tu teve lá naquela época, que a gente sabe que não é fácil as coisas. A gente sabe que a tua realidade, André, é a realidade da maioria dos adolescentes que tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Tanto meninas quanto meninos. E nesse período, além de tudo isso que tu estava vivendo, né, da dificuldade financeira e tudo mais, que tu não tinha esse suporte, qual foi a tua maior adversidade após assinar esse primeiro contrato? Algo que tu viu assim, tipo, poxa, não sei se eu vou conseguir passar por isso daqui. Teve algum momento? Teve alguns momentos, porque assim, no momento da carreira, quando você assina um contrato profissional, ainda tem muitas barreiras pela frente para que você possa percorrer, para que degrau que você possa subir, né? Porque quando você assina um contrato profissional, você ainda é da base, mas ainda muitas vezes você não se firmou num profissional. Então, muitas vezes ali eu jogava no profissional, eu ia para os jogos, eu ia concentrar com o time, mas eu era cortado antes do jogo. Na relação eu era cortado, eles concentravam 19, um dia antes do jogo, faltando 2 horas pro jogo, chegava no vestiário, cadê minha roupa? Minha roupa não tava. Então, assim, eu tinha sido cortado, eu era o 19º jogador, entendeu? Se acontecesse alguma coisa, eu entraria, mas nunca entrei, nunca aconteceu. Então, assim, poxa, você ficava triste, você ficava pensativo, será que realmente eu estou pelo caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Então, assim, quando você assina um contrato profissional, não quer dizer que, pô, no outro dia você vai virar um popstar, vai virar famoso, vai estar na televisão, vai ser artilheiro, vai jogar na seleção. Não, ainda tem muitos caminhos para você traçar e isso realmente é difícil, por isso que você tem que se manter muito focado, mas em cima disso que você colocou, muitas crianças, muitos adolescentes querem se tornar atletas profissionais, como tanto a parte feminina quanto a parte masculina, só que a gente sabe o quanto é difícil, eles têm que se privar de muitas coisas e hoje começa muito mais cedo. Eu comecei tarde a jogar bola, hoje as pessoas, meu filho joga com 10 anos, então 10, 11, 12, até chegar a 20, é uma dedicação muito grande, é muito maior que qualquer faculdade. Então você tem que ter totalmente foco para que você atinja um objetivo, porque hoje em dia no nosso país, a maioria das pessoas, a porcentagem ela é muito maior quanto você quer ser atleta profissional, quer ser jogador de futebol no nosso país. Por quê? O caminho mais próximo para que você possa ajudar a sua família, um caminho mais próximo que você possa ganhar um bom dinheiro, um caminho mais próximo para que você possa atingir um outro patamar, um caminho mais próximo para que você possa ser reconhecido mundialmente. Então, são vários requisitos, né? Exatamente. Nossa, tem que ter muita força de vontade, além de tudo, disciplina, né? Sem dúvida. Muita disciplina. E assim, André, tu, além de ter jogado em clubes do Brasil aqui, que são, meu Deus, extremamente reconhecidos, tu jogou em 2009 na Seleção Brasileira, foi campeão da Copa das Confederações, depois foi pro Arsenal, zerou a vida, né? Como jogador, assim, zerei a vida. Nesse trajeto, assim, quando tu
tu estava vivendo esses momentos. Quando tu deitava a cabeça no travesseiro, te passava filmes assim de tipo, meu Deus, eu já passei por tanta coisa e agora eu tô aqui? Acontece isso quando tu tá lá nesses momentos? Porque eu tenho curiosidade de saber, tá? Como é que é? Ou tu te acostuma? Não, na verdade, assim, passa muitas vezes filmes, né? Porque assim, ó, eu falo que quando eu joguei no Figueirense e o Figueirense não foi campeão do Júnior, há mais de 17 anos nós fomos para a final e a gente pegou um psicólogo, ele dá um papelzinho e com 17 anos eu escrevi tudo o que eu queria num papel. Minha mãe tem isso até hoje guardado na carteira dela. E eu escrevi, poxa, eu quero me tornar profissional do Figueirense, eu quero jogar um Corinthians, que é o clube que eu torço, eu quero chegar à seleção brasileira, quero jogar num grande time da Europa e quero ajudar minha família financeiramente. E as pessoas hoje me perguntam se eu era realizado. Poxa, tem como não ser realizado se eu escrevi isso com 17? Tudo isso e conquistou. Graças a Deus. Então, quando você está lá, você está atingindo, poxa, eu fico muito feliz, sou um cara realmente iluminado, tenho muita gratidão por ter alcançado êxitos, objetivos, aquilo maiores do que eu realmente coloquei de foco, coloquei em objetivo. Por jogar no Corinthians, jogar no Flamengo, jogar no Grêmio, Atlético Mineiro, jogar na seleção brasileira, no Fenerbahçe, no Arsenal, clubes riquíssimos da Europa, não tem preço. E sem dúvida alguma, muitas vezes eu colocava a cabeça no travesseiro e falava, agradecia, muito obrigado, meu Deus, por ter me ouvido, ter me colocado certo no direcionamento, no caminho, ter me tirado do mundo. A gente sabe que o mundo de hoje realmente é muito difícil, pelo mundo das drogas, pelo mundo e milhares de coisas que acabam envolvendo nessa trajetória e que você continua no seu caminho. Então, muitas vezes, antes dos jogos, eu ajoelhava, eu rezava, eu agradecia muito de estar ali disputando aquele jogo na seleção brasileira. Muitas vezes eu chorava nos hinos, quando eu escutava o hino nacional, eu me emocionava muito, porque só eu sei o quanto eu vivi, o quanto foi difícil quando eu saí lá de Biguaçu e minha mãe não tinha comida para colocar dentro de casa. E eu trabalhava numa pizzaria para ajudar meus pais para colocar. Meu pai trabalhava em São Paulo na época, minha mãe trabalhava que nem uma condenada para colocar comida para sacrificar para me dar dinheiro para ir treinar, para colocar comida para minha mãe, para minha irmã, para mim comer. Então, poxa, eu agradecia muito e muitas vezes eu lembrava desses momentos e me emocionava. Poxa, disputando a Champions League, quando você tá ali cantando o hino, ouvindo o hino da Champions, poxa, não tem coisa melhor, é gratificante demais. É difícil, foi muito difícil, mas quando chega esses momentos, são momentos que você repensa e fala, poxa, graças a Deus eu consegui. E valeu a pena. Ai, que lindo, até quase eu vou subir aqui. Mas é engraçado porque quando a gente vê, que a gente assiste na TV ou a gente tá no estádio, a gente não a gente vê o atleta, né? E a gente cobra do atleta o que ele tem que entregar pra gente como atleta. Sim. Perante a função que ele escolheu. Mas a gente esquece de olhar como ser humano, né? Tudo que tu passou pra estar ali, muitas vezes a gente não entende essa emoção, tu ajoelhar no campo, no gramado, agradecer pra Deus por ter vivido um momento, por ter feito um gol, simplesmente por ter entrado naquela partida. Muitas vezes a gente não consegue ver de fora tudo isso que tu tá falando, então é muito legal tu passar isso para as pessoas, porque é uma realidade que a maioria dos jogadores vivem, né? Eu acho antes de chegar no topo, antes de ser reconhecido como um atleta. Todos aqueles atletas que hoje em si têm os seus êxitos dentro dos clubes, são ícones para o nosso país, vamos dizer muitos, como Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Alisson, Vinícius Júnior, Rodrigo, entre outros craques que tem de bola espalhado pelo mundo todo. Todos eles passaram por uma certa dificuldade, todos eles agradecem também, mas muitas pessoas hoje eles veem esses atletas e acham que eles só são famas, só ganham dinheiro, só estão em propaganda, só tem carrão, casona, compram o que querem, mas eles também tiveram um passado como qualquer outro ser humano, eles têm na sua trajetória e quando tem êxito, ganham muito dinheiro. Poxa, a gente sabe o quanto foi difícil também passar. E os atletas, só que como eles têm muita exposição, o nosso país realmente é a terra do futebol e a gente está totalmente exposto ao tempo todo, independente para crítica, independente para elogio, são altos e baixos.
que você está sempre em evidência. Então, a gente acaba esquecendo do ser humano. O Exatamente. atleta, ele é ser humano. Exatamente. O atleta, ele gosta de tomar uma cerveja, o atleta, ele gosta de sair na balada, o atleta, ele gosta de namorar, o atleta, ele gosta de fazer milhares de coisas. Por isso que muitas vezes na minha carreira, eu nunca deixei de fazer nada daquilo que eu gostei, daquilo que eu quis. Me arrependo de milhares de coisas que eu fiz, tipo, poderia ter feito diferente. Mas eu nunca deixei de abrir mão das coisas que eu gostava. Por quê? Eu sempre fazia o meu objetivo, eu sempre entregava, eu sempre treinava, sempre jogava, me destacava, fazia gol. Poxa, quando eu tinha folga eu ia me divertir, eu fazia aquilo que realmente temos que fazer quando jovem, temos que fazer como passando aqui, porque não vale de nada você se tornar profissional, se tornar reconhecido, ganhar muito dinheiro e deixar a vida passar. Que horas você vai gastar? Com certeza, você tem que ter cautela e saber o momento de fazer as coisas. Porque quando você para de jogar futebol, você tem o tempo... Poxa, jogar futebol você joga até 38, 37. Muitos, eu parei com 35, muitos vão até 40. Mas com 40 anos, você é totalmente jovem, com dinheiro, e pode aproveitar a vida da forma que você quer e bem entender. Tá, e tem algum... Quando a gente... Imagina, né? Se a gente que já não faz parte do esporte, a gente tem aqueles ídolos que, uau, sabe? Eu admiro o futebol dele, tudo. Tu, como atleta, também deveria ter. Tem alguma pessoa que tu admirava demais o futebol que a pessoa jogava e hoje tu pode chamar essa pessoa de amigo? Sim, tem vários. Na verdade, assim... o Romário é um cara que eu chorei muito vendo a Copa do Mundo. É um cara, um ícone do futebol pro mundo, pro país do futebol. O Romário é uma das pessoas mais importantes, que ganhou muitos títulos, ganhou bola de ouro. Então hoje, inclusive sábado, vou fazer um evento com ele. Hoje eu posso chamar ele de meu amigo. Hoje eu converso com ele, a gente bate papo, a gente sai junto, a gente toma junto, a gente se diverte junto. O Ronaldo é um cara que foi, poxa, meu ídolo jogando. Quando eu jogava na base, Gaúcho? Não. O Ronaldo Fenômeno. Quando eu jogava na base, via, poxa, a trajetória dele, o esforço dele, o quanto ele sofreu com as lesões e sempre dava a volta por cima. Isso é uma realização absurda, porque você nunca mostrou fraqueza, pelo contrário, sempre deu a volta por cima. Não é à toa que ele é chamado de fenômeno, então ele sempre foi um ícone para mim, uma referência. E eu jogava com ele no videogame e do nada eu tava olhando para ele, eu dividi o quarto com ele no Corinthians, então tipo, treinava com ele, dividi o quarto com ele no Corinthians, saímos muitas vezes juntos, somos amigos até hoje, posso chamar de amigo. Fui para a Espanha, encontrei ele, encontro ele muitas vezes aqui em São Paulo, no Corinthians, no Brasil. Então, assim, são pessoas que foram referências do futebol, são ícones do nosso país e hoje eu posso chamá-los de amigo. Ai, que legal. Além de ter dividido gramado, além né, de ter jogado com ele, sem dúvida alguma. Isso, para mim, não tem preço. André, teve um momento na tua carreira que foi a lesão, né, que tu teve no tornozelo. Foi esse o momento onde tu decidiu parar de jogar, decidiu se aposentar? Como é que foi esse processo de decisão? Porque para um jogador, para um atleta, pô, tu vive aquilo dali, quando chega no momento que tu sabe que tu vai ter que te aposentar, eu imagino que deva ser muito difícil. Eu não sei nem se tu sabe identificar se é a hora de parar ou não, né? Como é que foi esse momento na tua vida e na tua carreira? É muito difícil, eu sempre fui um atleta que sempre joguei muito, sempre tive muitos minutos, eu sempre tive regularidade, nunca fui um atleta de me lesionar ou de me machucar muito. As minhas principais lesões eu tive quando eu fui para o Arsenal, e isso foi muito ruim para minha carreira, para mim particularmente, porque eu já estava jogando Fenerbahçe na Turquia 2 anos a fio seguida. E o primeiro ano eu fiz 13 gols, o segundo ano eu fiz muitos gols, fui campeão. E quando eu fui para o Arsenal, eu joguei 28 partidas, ou 25, se eu não me engano, de titular. E machuquei eu tive a minha primeira lesão no tornozelo, onde eu machuquei sozinho, onde eu me virei no gramado. Foi um entorse no jogo da Champions League foi um jogo na Grécia, se eu não me engano. Eu procurei esses vídeos, tá? Não achei, esses do entorse, não achei. Então, e aí eu machuquei no jogo da Champions League contra o time da Grécia. Aí eu fiquei 4 meses fora dos gramados. Nossa, e quando eu voltei, eu tinha uma perna mais fraca que a outra. Quando eu voltei, eu me lesionei de novo, só que eu me lesionei a panturrilha. E mais 3 meses fora dos gramados. Eu fui voltar de novo pelo Arsenal. E o primeiro jogo, se eu não me engano, fui jogar contra o Tottenham. Até o Arsenal e o Tottenham semana passada jogaram, que é o clássico do norte, que eles falam. É um clássico muito pegado.
E na minha terceira volta, quando eu voltei, eu fui subir para cabecear. Quando eu caí no gramado, eu fraturei a costela. Mais 40 dias para calcificar. Tá, essa eu não sabia. Essa lesão eu não vi. E eu fiquei 40 dias para calcificar a costela, sem poder me mexer. E foi ruim demais, foi muito difícil, porque eu passei um período no Arsenal sem jogar. E quando o Arsenal, querendo ou não, eu acho que, se eu não me engano, é o quinto maior o clube da Europa mais rico do mundo. E, pô, quando você tá num grande clube e você machuca, se lesiona 3 vezes durante o ano, pô, você tá praticamente um ano parado. Então eles com certeza vão te trazer outro jogador na posição, e jogador bom. Eu lembro que na minha posição trouxeram Monreal, que era o lateral esquerdo da seleção espanhola. Então, poxa, é complicado. E foi no momento que eu tive milhares de propostas e o Arsene Wenger não deixou eu sair. E foi naquele momento que eu tive mais lesões assim na minha carreira. Fora isso, eu não tive, graças a Deus, lesões. E voltando um pouquinho, eu sempre fui um atleta que sempre quis parar com 35 anos. Quando eu comecei a jogar, eu falei, eu vou parar de jogar com 35 anos e quero parar no Figueirense, no clube que me comecei, no clube que abriu as portas para mim para o cenário mundial. Para o cenário brasileiro, para onde eu realmente, de fato, fui conhecido. E no Arsenal tu estava com que idade? No Arsenal eu tinha... Quando aconteceu essas lesões todas? Não, quando aconteceu essas lesões eu acho que eu tinha... Isso foi em 2011, 2012... 2011 e 2012. Agora eu tinha aí, 10 anos atrás, a gente tá falando, eu tinha 28, 29 anos. E ainda faltava então não, um pouquinho. Faltava, eu ainda bastante. Não, eu me lesionei. Achei que... Não, eu me lesionei e ainda depois eu voltei. Eu ainda depois joguei no Grêmio, voltei pro Flamengo em 2013, fui campeão da Copa da Taça Rio. Então a lesão não te parou? Não, a lesão não me fez parar com o futebol. A lesão, ela me atrasou um ano, porque realmente eu perdi aquele ano onde eu estava muito bem na seleção brasileira, vindo do Fenerbahçe bem campeão. E aí me atrasou, que é onde eu quis sair do Arsenal. Eu tinha 5 anos de contrato, isso foi no segundo ano, eu tinha mais 3 anos de contrato. Eu quis sair do Arsenal e eu ainda, na época, eu vim pro Grêmio com o Luxemburgo, disputei Libertadores, depois eu fui pro Flamengo, fui campeão em 2013, daí em 2014 eu voltei pra Suíça, depois ainda voltei pra Turquia. Jogou no time do... E esse pé nunca mais te incomodou? Nunca mais, depois eu joguei, depois inclusive não tive mais lesões, assim, tipo, problemas longos, né? Claro que eu tive, tipo, uma contratura, alguma coisinha assim, mas normal de atleta. Porque tá ali o corpo, né? Jogo de corpo é o tempo todo. É isso. E de toda a carreira, se tu pudesse voltar hoje para uma partida onde tu pudesse adicionar mais um tempinho, porque aquela partida foi espetacular, qual seria essa partida? Olha, eu acho que seria o jogo da final da Copa do Brasil do Corinthians 2009. São 2 jogos. 2009 do Corinthians, que nós fomos campeões da Copa do Brasil em cima do Inter no Beira-Rio. Aquele jogo eu joguei muito bem. Eu lembro que eu voltei da África do Sul, da Copa das Confederações, campeão, e já fui logo para a final disputar um outro título e ganhei, sendo que aquele jogo eu dei assistência para o Jorge Henrique, gol de cabeça, eu fiz um gol, nós ganhamos o título e o pessoal do Barcelona ainda estava me assistindo para me levar. Foi fantástico. Que legal. Foi muito, muito bacana. Mas deixa eu só te dar um adendo aqui, que em função desse jogo e dessa vitória, meu avô, que é colorado, não gosta de ti. Porque ele falou, Paloma, se tu não falar isso pra ele e ele vai assistir a gente, Como é o nome dele? Assírio. Assírio, muito... te peço desculpa, mas eu tava defendendo o meu time, o meu clube. Desculpa, mas não me arrependo. Mas não me arrependo, é verdade. Desculpa, mas não me arrependo. Ele disse assim, Paloma, eu sou colorado. Ele é fanático pelo Inter, né? E ele disse, não pode, ele que fez aquele gol, eu lembro. Ele falou ainda do gol de cabeça que tu deu assistência. Meu avô sempre assistiu. Aí eu disse assim, não, então eu vou ter que comentar. Se ele falar desse jogo, eu te prometo que eu comento. E realmente tem mais um jogo, esse jogo foi no Fenerbahçe, que nós fizemos um gol e esse gol foi muito importante, tanto é que eu fiquei marcado como um dos principais jogadores que deu o título ao clube. Fenerbahçe, quando nós estávamos lá em 2009, 10, nós ganhamos um título e a gente precisava ganhar um jogo do Gaziantep e o jogo era em casa, o estádio estava lotado. E na Europa, quando você faz o gol, o cara que fica no microfone, ele grita o seu nome e a torcida grita o sobrenome. Então o microfone fala, que legal. André, da torcida, Santos, André, 3 vezes.
E esse jogo foi muito bacana, ficou marcante pra mim, porque nós em cima não Imagina a fazia emoção, gol, gente, não fazia de gol. escutar o teu Aos nome. 94, que o árbitro deu 4 minutos, deu 4 ou 5 minutos de acréscimo. Aos 94 do segundo tempo, o Stott, eu lembro, ele cortou pro meio, chutou, a bola bateu na trave, eu tava no segundo pau, fiz o gol de direita. Eu vi. Nossa, foi incrível, o estádio, a loucura, o treinador, o pessoal invadiu o campo. Ai, que legal. A pessoa que fica no microfone, narrador, ele gritou 12 vezes, André Santos. Imagina, não foi nem aos 45 do segundo tempo, foi aos 94. Exatamente, foi Gente, incrível. que máximo. E isso pra mim ficou marcado assim, e tipo, toda a torcida do Fenerbahçe me lembra até hoje. Que é uma torcida também muito fanática, Não, demais, né? demais, Mais do que falo. qualquer outra do Brasil. Do mundo inteiro, eu falo pra eu joguei alguns clássicos na minha vida, Brasil, Argentina, em Rosário Central, que era o estádio muito próximo ao torcedor, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, joguei milhares de clássicos, porém, eu te falo, um dos principais e piores clássicos que eu enfrentei foi Fenerbahçe e Galatasaray. É um dos piores do mundo, É incrível. É Pela uma disputa, torcida, né? Pela torcida, pela semana, pelos torcedores, por tudo. Que legal. Gente, eu não sei se ainda tem, depois disso tudo que o André passou pra gente, da história dele que ele contou pra gente, eu não sei se eu poderia ainda te pedir algum conselho pra quem tá começando no futebol, né? Porque tu falou tudo, né? Tu falou sobre disciplina, tu falou sobre força de vontade, tu não falou essa palavra em específica, mas tu demonstrou fé, né? Que tu falou várias vezes que tu agradeceu, gratidão. Teria mais alguma coisa que seria interessante acrescentar para essas pessoas que estão te assistindo hoje e que também te levam como uma referência no futebol? Olha, eu acho que sempre tem, Paloma, eu te agradeço muito pela entrevista, eu acho que foi incrível. Eu falei, sem dúvida alguma, das coisas que mais me marcou no mundo do futebol. E todo atleta, eu falo isso para o meu filho, eu falo isso para as pessoas que estão começando a jogar bola, que realmente eles têm que ter foco, têm que ter fé. Eu sempre, todas as partidas que eu vou assistir do meu filho para jogar, eu sempre falo para ele que ele possa ter disciplina, entendeu? Atenção, para que ele possa ser um menino que tipo esteja dentro do campo e aquele momento ele entregue tudo naquela hora, porque meu pai sempre falava isso para mim, minha mãe. Então, para todos os atletas que estão começando aqui, eu deixo um recado para que tenha força de vontade. Poxa, continue estudando, porque hoje o atleta é muito importante ser totalmente inteligente, porque o futebol hoje ele está dinâmico, os atletas estão se informando mais, estão estudando mais, estão falando línguas, estão aprendendo outras culturas. Então, acho que eu deixo aqui o meu recado para que você quer ser um atleta de futebol, precisa hoje realmente estudar, ser inteligente e ter foco e traçar um objetivo. Como eu mesmo fiz, escrevi lá no papelzinho e tracei o meu objetivo, eu digo, as pessoas que comecem, tracem o objetivo e foquem para que possam, um dia chegar e alcançar todos, para que possa fazer que nem eu fiz, graças a Deus, alcancei todos os meus. Ai, que legal, André. Muito obrigada por ter aceitado ter participado da nossa entrevista hoje, tá? Obrigada por cada um de vocês que assistiram a gente hoje e até a próxima. Muito obrigado.